Embora Walter fosse visto por todos como um acadêmico de intelecto brilhante e conduta impecável, as paredes de seu casamento escondiam uma realidade amarga e desoladora. O prestígio que ele carregava publicamente contrastava com a dor silenciosa de saber que Kitty, sua esposa, nunca lhe fora leal. No entanto, quando a infidelidade dela finalmente se tornou um fato incontestável, Walter não recorreu a explosões emocionais ou escândalos públicos que manchasse sua reputação. Em vez de gritos e acusações, ele arquitetou uma vingança meticulosa, fria e profundamente calculada, decidindo levar Kitty consigo para Manfu, uma vila remota no interior da China, lá em 1925. O destino não era casual. A região estava sendo devastada por um surto mortal de cólera, tornando a viagem uma espécie de sentença de morte involuntária. Diante da recusa imediata de Kitty, Walter apresentou um ultimato que paralisou ela, ou ela o acompanharia naquela jornada perigosa ou enfrentaria um divórcio humilhante no dia seguinte e iria ficar sem nada. A dinâmica de poder entre o casal sofreu uma reviravolta drástica quando Walter revelou que estava a par de cada detalhe de sua traição. Em um misto de pânico e desespero, Kitty tentou reverter a situação com desculpas vazias, chegando ao ponto de declarar com uma audácia surpreendente que o amor que sentia por seu amante Charlie justificava sua liberdade. Walter, longe de mostrar abalado, reagiu com um riso desdenhoso diante da ingenuidade da esposa. Ele propôs um acordo que parecia justo na superfície, mas que carregava a certeza do fracasso. Se Charlie, o atual cônsul britânico, estivesse disposto a abandonar sua própria esposa e se casar com Kitty imediatamente, Walter a deixaria partir com metade de todos os seus bens. Caso contrário, o destino seria Manfu. Com uma frieza cortante, ele deixou claro que qualquer interrupção ou hesitação resultaria em consequências drásticas, selando o destino de Kitty antes mesmo do amanhecer. Confiante de que Charlie a escolheria acima de tudo, Kitty correu ao encontro do amante, acreditando piamente que seu futuro estava garantido. No entanto, o entusiasmo dela colidiu com a realidade pragmática e egoísta de Charlie. Para ele, sua esposa Dorothy representava muito mais do que um laço matrimonial. Ela era o pilar de sua estabilidade financeira e social e o alicerce de sua carreira diplomática. Arriscar seu status por um romance proibido estava fora de questão e ele recusou prontamente a proposta de Walter, sugerindo covardemente que Kitty deveria ser discreta para não prejudicar Dorothy. Foi nesse instante que a ficha de Kitty finalmente caiu. Walter não estava apenas punindo ela, ele estava demonstrando que conhecia a natureza medíocre do homem que ela escolhera para traí-lo. Sem saída e desiludida, ela não teve outra alternativa a não ser seguir o marido em direção ao coração hostil e perigoso da China. A jornada para Manfu foi desenhada por Walter para ser um suplício psicológico e físico constante. Enquanto Kitty nutria a esperança ilusória de que ele pudesse perdoá-la, ela mal percebia que a indiferença de seu marido era o sinal de que algo nele já havia morrido permanentemente. Ele evitou deliberadamente as rotas rápidas pelo rio, optando por uma travessia lenta e penosa. O horror da realidade local se manifestou quando cruzaram com um cortejo fúnebre em um desfiladeiro estreito, onde as vítimas da cólera eram levadas para o descanso eterno. Ao chegarem ao destino final, após 2 semanas exaustivas, encontraram uma residência precária e sombria, marcada pela tragédia de uma família que agora fora dizimada pela pandemia. A chegada de Winston, o único vizinho estrangeiro na região, trouxe à tona o isolamento e a hostilidade do lugar. Ele demonstrou estranheza ao ver uma mulher naquele cenário de horror, assumindo erroneamente que apenas um amor profundo justificaria tal risco. Além da ameaça invisível da bactéria, o ambiente era carregado de tensão devido à aversão dos nativos aos estrangeiros. Em um momento de pressão, Kitty mentiu sobre
sobre estar vacinada, sabendo que nem mesmo a ciência ofereceria garantias totais naquela época. Contudo, o que mais a torturava não era a possibilidade da doença, era o desdém absoluto de Walter. Ao questioná-lo sobre os sintomas da cólera, recebeu uma resposta clínica desprovida de empatia. Ele descreveu minuciosamente o progresso agonizante da desidratação extrema e a velocidade com que a morte reclama o corpo do doente. Mesmo diante desse cenário aterrador, Kitty se viu forçada a manter uma fachada de calma, mergulhada em um pesadelo onde o silêncio do marido era tão letal quanto a própria peste. Determinada a não demonstrar qualquer sinal de vulnerabilidade, Kitty sustentava uma máscara de firmeza diante do marido. Na manhã seguinte, antes de partir para suas investigações de campo, Walter designou um soldado para permanecer nos arredores da residência. Embora a justificativa oficial fosse a segurança dela, a intenção era nítida. Ele queria garantir que cada passo da esposa fosse monitorado, transformando a casa em uma prisão vigiada. Enquanto isso, Walter se uniu com o coronel Lowe para inspecionar a principal fonte de água do vilarejo. Utilizando um mandarim rudimentar, ele tentou alertar os moradores sobre o risco da contaminação, suspeitando que o poço fosse o epicentro da tragédia. Ao visitar o acampamento de enfermos, o cenário de horror quase o subjugou. A epidemia era muito mais devastadora do que os relatórios indicavam, com pacientes agonizando em condições subhumanas, o que o impulsionou a trabalhar incansavelmente para confirmar que o poço estava de fato envenenando a população. Após dias de dedicação integral e exaustiva, a confirmação veio: a água estava imprópria. A decisão de selar o poço imediatamente gerou uma onda de revolta entre os aldeões, que agora eram obrigados a caminhar quilômetros sob o sol escaldante até uma represa distante para obter esse recurso tão básico. Eles protestavam com veemência, incapazes de compreender o que aquele poço significava para sua saúde. Na verdade, era uma sentença de morte silenciosa, mas eles não entendiam isso. Durante o jantar daquela noite, o clima na residência do casal era de uma tensão cortante. Walter permanecia mergulhado em seus apontamentos científicos, ignorando completamente a presença de Kitty. O silêncio se tornou tão denso que ela, incapaz de suportar o isolamento psicológico, confrontou o marido, exigindo saber quais eram suas intenções. Walter, mantendo sua postura gélida, optou pelo silêncio absoluto como resposta. A situação atingiu o ponto crítico quando um criado serviu uma salada de vegetais crus. Walter, ciente de que o alimento não cozido eram fatores fatais para a cólera, ordenou a retirada imediata do prato. Em um ato de rebeldia pura e autodestrutiva, Kitty desafiou sua autoridade e insistiu em comer. Ela levou uma fatia de cenoura crua à boca, sustentando o olhar fixo no marido em um silêncio desafiador, apostando com a própria vida. Para sua surpresa, Walter não recuou. Ele tomou o prato e também ingeriu o alimento de risco, em uma demonstração perturbadora que nenhum dos dois estava disposto a ceder ou demonstrar medo pela morte. Esse embate silencioso revelou o abismo de rancor que os separava, onde a sobrevivência parecia menos importante do que a vitória sobre o outro. Se sentindo cada vez mais isolada naquela terra hostil, Kitty buscou refúgio em memórias de Charlie, decidindo escrever a ele uma carta carregada de desespero e súplica. No entanto, ao tentar enviá-la através do vizinho, o destino lhe aplicou um golpe irônico. O vizinho revelou conhecer Charlie e sua esposa, Dorothy, a quem descreveu como uma mulher admirável e essencial para a carreira diplomata dele. As palavras do vizinho deixaram claro que Charlie jamais trocaria seu status por Kitty, o que a fez desistir do envio da carta. Ela passou a se enxergar como uma figura patética e tola na vida de todos, presa a um casamento sem vida e em um lugar onde a morte espreitava
a cada canto. Sufocada pela atmosfera opressiva da casa, Kitty saiu em um ímpeto de liberdade, mas foi imediatamente confrontada pela realidade brutal. Um cadáver de uma vítima de cólera jazia no chão a poucos metros de sua porta. Em um momento de loucura ou desistência, ela estendeu a mão em direção ao corpo infectado, como se testasse o destino ou buscasse uma reação emocional de Walter através de sua própria ruína. O vizinho interveio rapidamente, impedindo o contato letal, mas a cena serviu para desmascarar a fachada do casal. O vizinho, que antes acreditava na solidez da união deles, percebeu que Kitty não sorria há meses e que Walter evitava olhar nos olhos da esposa, mantendo um olhar fixo no chão sempre que compartilhavam o mesmo espaço, evidenciando que o desprezo dele era tão incurável quanto a própria peste. As observações do vizinho atingiram Kitty como um golpe em cheio, mas ela se esforçou para manter o choro contido, justificando que a frieza de Walter era fruto apenas da exaustão pelo trabalho que ele vinha fazendo. Naquela mesma noite, Walter a procurou com um semblante devastado, carregando nos olhos o peso de noites em claro e uma fadiga que parecia consumir sua alma. Ele sugeriu, quase como um desabafo, que, se ela tivesse se sentindo sufocada ou entediada, poderia ser útil no orfanato local, que operava no limite de suas forças. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o corpo de Walter cedeu ao esgotamento e ele desmoronou. Num reflexo instintivo, Kitty correu para ampará-lo, revelando que, apesar das cicatrizes emocionais, o cuidado que sentia por ele era muito mais profundo do que sua raiva. Seguindo o conselho do marido, Kitty visitou a instituição no dia seguinte, se deparando com uma realidade que superava seus piores pesadelos. Um abrigo repleto de crianças cujas vidas foram estraçalhadas pela perda prematura dos pais para a cólera. Ao percorrer os corredores sombrios, um piano empoeirado em um canto chamou sua atenção, mas a melancolia aumentou quando a diretora mencionou que a última pessoa a tocá-lo havia falecido na semana anterior. Saber que a enfermaria cheia de doentes terminais ficava logo ao lado foi o estopim para que o pavor dominasse ela, fazendo ela fugir às pressas. Mais tarde, ao levar o jantar para Walter, ela o encontrou adormecido sobre uma montanha de relatórios e fórmulas, percebendo pela primeira vez com clareza a magnitude da responsabilidade que ele carregava enquanto ela traía ele todos os dias. Quando Walter despertou bruscamente, Kitty tentou iniciar uma conversa sobre o seu trabalho, buscando desesperadamente uma fresta naquela muralha de gelo que os separavam. Ele, no entanto, reagiu com ceticismo, duvidando que ela realmente se importasse com qualquer coisa além de si mesmo, e a cortou secamente. Incapaz de recuar desta vez, Kitty confrontou o silêncio dele com uma pergunta que a corroía por dentro, mas a resposta de Walter foi um golpe de misericórdia. Ele confessou que o seu maior ódio não era direcionado a ela, mas a si próprio, por ter sido vulnerável o suficiente para amá-la um dia. Aquele silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que qualquer grito, provando que, quando a decepção é absoluta, a distância emocional se torna a ferramenta de tortura mais eficiente. Mesmo abalada, Kitty retornou ao orfanato no dia seguinte, disposta a ser útil, embora tenha percebido rapidamente sua total inaptidão para as tarefas básicas daquele lugar, como cuidar da higiene de um bebê. A frustração e a vergonha a fizeram sair correndo da sala, quase colidindo com Walter nos corredores. A troca de olhares foi breve e carregada de desconforto, levando-a a fugir mais uma vez. Enquanto isso, Walter enfrentava um dilema logístico de vida ou morte. Ele descobriu que corpos enterrados perto da represa estavam contaminando o lençol freático e a única solução seria remover os túmulos e selar a fonte de água. Os aldeões, contudo, se opunham ferozmente, vendo a intervenção estrangeira como uma profanação aos ancestrais e às suas tradições sagradas. Um impasse parecia insolúvel até que, durante uma conversa noturna, Kitty soprou distraidamente
um pequeno catavento enquanto sugeria que talvez ele devesse desistir diante da resistência local. Aquele movimento circular e mecânico do brinquedo acendeu uma faísca de genialidade na mente de Walter, que concebeu um plano para construir uma estrutura de abastecimento que trouxesse água limpa diretamente das partes altas do rio. Com o avanço da obra e a queda gradual da taxa de mortalidade, a barreira entre o casal começou a derreter. Walter viu Kitty tocar piano para os órfãos e aquela cena resgatou a memória da mulher por quem ele se apaixonara um dia. O ápice dessa reaproximação ocorreu após um protesto violento nas ruas, onde Walter salvou Kitty de uma multidão hostil no último instante, e o alívio de tê-la em segurança quebraram as últimas resistências. E, naquela noite, após meses de exílio emocional, eles voltaram a compartilhar a mesma cama. Com o passar do tempo, a percepção de Kitty sobre o marido sofreu uma metamorfose completa, substituindo o antigo desprezo por uma admiração silenciosa e profunda. Ela finalmente começou a enxergar a integridade, a resiliência e a humanidade que sempre definiram Walter, mas que ela fora incapaz de notar em sua futilidade anterior. No entanto, a paz recém-descoberta do casal foi tragicamente efêmera. Durante uma tarde no orfanato, enquanto interagia com crianças, Kitty desmaiou subitamente, sendo despertada pelas freiras com uma notícia que trazia tanto espanto quanto angústia. Ela estava grávida. O que deveria ser um momento de celebração foi obscurecido por uma dúvida dilacerante, pois Kitty, em um ato de honestidade brutal, confessou ao Walter que não podia garantir a paternidade da criança, dada a proximidade temporal entre o fim de seu caso com Charlie e a retomada da intimidade conjugal. Walter, demonstrando uma nobreza de espírito, escolheu o silêncio e o acolhimento em vez de questionamento, decidindo que seu amor por ela, agora que voltou, superava qualquer incerteza biológica. A conclusão do ambicioso projeto do canal de água trouxe um alento momentâneo à vila, reduzindo drasticamente o contágio e oferecendo uma chance real de sobrevivência àquela comunidade, mas quando parecia que o pior havia ficado para trás, uma nova onda de desespero atingiu o assentamento com a chegada em massa de refugiados de vilas vizinhas, todos fugindo do avanço implacável da cólera. Walter, impulsionado por um senso de dever, mergulhou de cabeça no caos para tratar os recém-chegados, ignorando os riscos extremos à sua própria saúde. O hospital, que já operava além da capacidade e com escassez de insumos médicos, se tornou um cenário de guerra. Infelizmente, o herói daquela jornada pagou o preço mais alto por seu heroísmo. Walter contraiu a doença e desmoronou, deixando Kitty em um estado de choque que a fez ignorar sua própria gravidez de risco para correr ao encontro dele no acampamento de isolamento. Ao chegar ao leito do marido, Kitty se deparou com uma visão desoladora. O homem, que fora o pilar de força para tantos, estava agora reduzido a uma sombra debilitada, e a falta de soro intravenoso selava seu destino de forma cruel. Sem recursos para reverter a desidratação severa, ela foi forçada a observar, em uma vigília dolorosa, os últimos suspiros de Walter. Com a morte dele, ao amanhecer, Kitty providenciou um sepultamento imediato e, carregando no ventre o único legado que restara daquela união conturbada, decidiu abandonar definitivamente as terras chinesas. Ela retornou à sua antiga vida, mas carregando consigo uma alma transformada pelas perdas e pelos aprendizados que aquele exílio forçado lhe impusera. Anos mais tarde, nas ruas movimentadas de Londres, Kitty levava uma vida tranquila ao lado de seu filho, um menino que herdara não apenas as feições, mas também o nome do pai, Walter. Ao sair de uma floricultura, o destino a colocou frente a frente com Charlie, o pivô de sua ruína passada. Entretanto, a mulher que ali estava não guardava qualquer semelhança com a jovem ingênua de outra hora. As cicatrizes do passado haviam forjado nela uma maturidade inabalável. Quando Charlie, com sua costumeira arrogância, sugeriu que voltassem a se ver, Kitty o cortou com uma firmeza absoluta. Encerrando
encerrando aquele capítulo para sempre. E, diante da curiosidade do pequeno Walter sobre a identidade do estranho, ela apenas se limitou a responder que não era ninguém importante. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, olha, eu vou te recomendar assistir esse outro filme aqui que eu estou deixando na parte esquerda de sua tela. Ele tem uma história tão impressionante quanto essa. E também... Não esquece de dar o like e seguir o canal.